O refrão do Salmo diz: Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja glória. O tema da glória de Deus é importante no Evangelho segundo João. O Papa Francisco, quando era padre, ele pertenceu à ordem jesuíta, a Companhia de Jesus, que é uma das ordens mais importantes da Igreja. É uma ordem que tem, no momento, cerca de 30 mil padres, aproximadamente, e cujo carisma é intelectual. Os jesuítas são profundamente inteligentes e se dedicam com grande interesse aos estudos. E um dos lemas da ordem jesuíta, da Companhia de Jesus, é esse: fazer tudo para a maior glória de Deus. Nós vemos na primeira leitura Paulo e Barnabé fazendo exatamente isso. Chegaram a uma cidade grega e lá eles pregaram e fizeram uma cura, e os pagãos os confundiram com deuses. Chamaram a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, e queriam prestar culto de adoração a eles, levando sacrifícios e oferendas. No entanto, Paulo e Barnabé sabiam que a glória não é para o ser humano, mas deve ser dirigida a Deus. Se eles fossem pessoas sem escrúpulos, se fossem líderes religiosos que não têm noção do que é a glória de Deus, eles teriam se aproveitado da situação. Teriam permitido que aqueles pagãos dirigissem a eles esse tipo de culto. No entanto, Paulo e Barnabé eram discípulos de Jesus. Eles sabiam e ensinaram isso com a vida deles, que a glória deve ser dada a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. E diz um teólogo importante do início da igreja, Irineu de Leão, que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. A vida para o ser humano é estar unido a Deus, estar unido ao Pai, estar unido ao Filho, estar unido ao Espírito Santo. O Evangelho, segundo João proclamado hoje, vai falar um pouco disso, vai nos ensinar a viver em comunhão com Deus Trindade. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. E nós glorificamos a Deus quando vivemos unidos a Ele. Deus é glorificado quando nós, seres humanos, alcançamos aquilo que Deus espera que nós alcancemos. E para isso nós precisamos estar unidos a Ele. A força que nos une a Deus é o amor. É a força que faz com que nós nos aproximemos uns dos outros e assim nos aproximemos de Deus. Deus então nos convida a, através do amor, e nós mostramos que amamos a Deus com as nossas atitudes. O amor que Deus quer de nós não é um amor sentimental simplesmente, não é um amor de palavras, mas é um amor de atos. Com os nossos atos nós mostramos se amamos ou não a Deus, se entramos ou não em comunhão com Ele. E nessa caminhada rumo à unidade com Deus, à comunhão com Ele, nós podemos nos inspirar nas grandes figuras da história do cristianismo, a começar dos primeiros cristãos, hoje citando Paulo e Barnabé. Quando nós celebramos, reunidos as nossas liturgias, é isso que nós fazemos. Nós vamos reconhecer a glória de Deus. Vamos fazer isso de uma forma litúrgica, com palavras, com cânticos, para que Deus nos fortaleça, para que quando nós sairmos das igrejas, sairmos do ambiente litúrgico, nós possamos, com as nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, poder glorificar a Deus com as nossas ações.
Nós percebemos isso claramente. E tudo que nós fazemos é dar glória a Deus Pai através do Filho na força do Espírito Santo. É o Espírito que nos move, que nos fortalece, que nos faz caminhar na estrada de Jesus e assim nós podermos glorificar a Deus. A missa é esse momento litúrgico alto, onde nós podemos adorar a Deus Pai através da oferenda do Filho na força do Espírito Santo. Daqui a pouco, na hora da consagração, haverá o momento que a igreja chama de epiclese, a liturgia litúrgica chama de epiclese, que é o momento em que o padre vai dirigir a uma oração a Deus Pai, pedindo que ele envie o Espírito Santo sobre o pão e o vinho, para que o pão e o vinho seja transformado no corpo e no sangue de Jesus. Tudo o que nós fazemos é para honrar o Pai através do Filho na força do Espírito. Esse é o convite para nós hoje nesta liturgia. Nós nos abrirmos à ação do Espírito, para que Ele nos faça caminhar na estrada de Jesus, para que assim nós possamos entrar em comunhão com o Pai, e assim com a Trindade toda. É uma tarefa desafiadora, e nós podemos perceber esse desafio no momento histórico que nós vivemos, que é essa pandemia. E nós devemos nos perguntar: como nós podemos glorificar a Deus, glorificar o Pai, glorificar o Filho, glorificar o Espírito nesse momento tão desafiador? É através das nossas ações, nos cuidando e cuidando dos outros. É fazendo de tudo que estiver ao nosso alcance para que essa pandemia cesse o mais rápido possível, é que nós vamos poder glorificar a Deus. Para isso nós precisamos da força do Espírito, do exemplo de Jesus, para alcançar o Pai. Entrar em comunhão com as três pessoas da Trindade. Jesus se despede de seus apóstolos, mas ele envia o Espírito, e ele chama o Espírito de Paráclito. Paráclito é uma palavra grega usada na Grécia Antiga, nos antigos julgamentos. Eles não tinham advogados como nós temos hoje. O próprio réu deveria se defender. Mas qualquer pessoa que estivesse assistindo ao julgamento e que acreditasse na inocência do réu, poderia sair do seu lugar silenciosamente e se colocar ao lado do réu, sem dizer nada, como que expressando o seu apoio àquela pessoa. Era uma atitude de defesa daquela pessoa. Jesus diz que o Espírito Santo é o Paráclito que ele vai enviar para nós e sobre nós, para nos defender, para ser nosso ponto de apoio, para ser alguém que vai nos dar força. E se Jesus envia o Espírito para ser Paráclito para nós, é para que nós também sejamos paráclitos uns para os outros. Nesse momento da pandemia, nós devemos nos colocar em atitude de ajuda para o outro, em todos os sentidos. Há muitas formas de fazer isso. Que essa liturgia de hoje nos inspire a glorificar a Deus com os nossos cânticos, com as nossas orações, com as nossas palavras e também com as nossas ações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.